Então, hoje nós vamos falar sobre as obras da carne que dizem respeito à saúde. Nós falamos na última vez sobre a bebedice e hoje nós vamos falar sobre a glutonaria. Vamos compartilhar um PowerPoint. Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre bebedice e hoje nós vamos falar sobre glutonaria. A glutonaria... Deixa eu ver aqui quem está dando. A palavra glutonaria, que é comos no original, no grego, ela quer dizer glutonaria, orgia e farra. A palavra ela quer dizer alguma coisa, não é só comer. Comer não é o que está contemplado nesse termo glutonaria. É comer no sentido de orgia, de como se fosse um festival de comida, certo? Originalmente, essa palavra indicava um cortejo festivo em honra a um deus pagão do vinho, Dionísio, na mitologia grega. Na mitologia romana, seria o Baco, o deus. Então, esse termo foi trazido exatamente da mitologia, que era um festival em honra a um deus pagão do vinho. E era uma refeição, um banquete festivo, e as pessoas perdiam o domínio durante esse festival de comida e bebida, eles perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em uma grande ocasião para comer de forma desregrada, desregulada mesmo, tanto bebida como comida. E logo depois, junto com isso, vinha orgia da pior espécie. O interessante é que diz a literatura que eles faziam esse tipo de orgia, eles comiam até ficar assim desesperados, sem aguentar mais. Eles iam numa janela ou em algum local, eles provocavam vômito e depois voltavam para continuar comendo, satisfazendo a carne. Não é? O mesmo como se fosse hoje, a gente conhece isso como sendo bulimia, não é? Pessoas que têm esse transtorno alimentar, come, aí depois provoca o vômito para continuar comendo, ou não se sentir culpada porque comeu demais. Então, o termo glutonaria diz respeito a uma orgia mesmo, a uma farra, a uma comilança desregrada. Então, a gente precisa entender isso. Eu tirei esse conceito do livro do Russell. Mas esses termos também são conhecidos nos nossos dias. Olha que coisa interessante. Essa farra gastronômica, a gente pode pensar assim, mas era só naquele tempo. Não é verdade. A gente sabe que tem encontros sociais. Vocês já viram quando a gente vai se preparar para um encontro social? Vem o avô, vem a avó, vem o vizinho, vem a família, ou seja, em festa de fim de ano, em casamento, formatura. Vocês já viram que uma preocupação muito grande nossa é com a comida? Mas não com a comida que a gente vai fazer uma comida só para as pessoas. Vamos fazer uma reflexão, é verdade. Eu estou falando por mim mesmo também. Todo mundo, quando vai fazer uma festa, a gente quer oferecer comida mais do que o que a gente realmente vai até conseguir comer. Tanto é que sobra muitas vezes, ou então a gente come até não poder mais. A gente precisa ter cuidado com isso, porque nos nossos dias a gente está promovendo festividades que acabam também caindo nesse pecado de glutonaria e de bebedice, principalmente da glutonaria, quando eu falo diz respeito a nós cristãos, né? Então, vocês já viram festas de formatura, onde tem um buffet, as pessoas vão se formar, eles guardam o ano inteiro dinheiro para poder fazer aquela festa, porque o buffet é a coisa mais cara do mundo, e para fazer uma comilança sem fim. Aniversário, casamento, tem gente que vai casar para fazer uma festa com tanta comida, que o mais caro na festa é o buffet mesmo, a comida e o local que se aluga para fazer a festa. Eles às vezes passam um ano endividado, porque eles querem proporcionar uma festividade de uma orgia de comida. A gente vê pessoas, a Patrícia contou que agora está na moda, fazia o buffet, aí depois tinha a mesa de doces, as pessoas iam lá e se serviam num pratinho e sentavam. Ela disse que já foi algumas vezes em locais de festa, que diz que na moda agora é a pessoa levar um saquinho, entregar para as pessoas e pegarem um buffet de doce e enfiar tudo no saquinho para levar para casa. Então, ou seja, mais do que o que você pode comer, você está gastando, às vezes, mais do que você pode para proporcionar um festival de comilança, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão. Está errado fazer uma festa com comida? De jeito nenhum. Não está errado.
Deus disse que a gente poderia comer o alimento, é realmente uma coisa boa, mas a gente tem que começar a perceber até que ponto a gente está fazendo aquilo como uma festa de confraternização ou como uma orgia de cumilança, de glutonaria. Agora, vocês já ouviram aqui? Mensário, aniversário, é uma festa que se faz para a criança, para o bebê, todos os meses de vida, até o primeiro ano. Antigamente, já não é nem da Bíblia essa festa de aniversário de um ano. A gente vê aniversário na Bíblia de pessoas pagãs. Mas agora o mundo está colocando como sendo a criança hoje em dia é um troféu tão grande para os pais que eles estão comemorando mês a mês o mensário da criança. E é mais festa, é mais comida, é mais um motivo para você se empanturrar. Então, a gente precisa começar a pensar se, sendo cristão, conhecendo a verdade, se isso é uma coisa para a gente, ou se a gente deve dizer, tudo bem, se o mundo quer fazer, ele vai fazer, isso não é para mim. Não vamos entrar numa crítica do irmão que faz, eu só estou querendo que a gente reflita sobre se isso realmente é um comportamento adequado, tá certo? E muitas vezes acima do poder aquisitivo da gente. Porque, por exemplo, eu deixei de fazer aniversário de Natal aqui em casa por 2 motivos. Um, porque eu compreendi que é uma festa pagã. Depois de muitos anos de crente, eu compreendi que era uma festa pagã. E segundo, porque era tanta comida, gente, tanta comida, que eu fazia dieta o ano inteiro para comer uma comida saudável. E no final do ano, eu como se diz, meti o pé na jaca. Então, para que isso? Tem Natal aqui em casa, festividade final de ano, que a gente está na fotografia tão cansada, com a cara tão esbagaçada, porque a gente gastou o tempo da gente fazendo comida. Então, depois que eu percebi aquilo, aí a gente parou. A gente não se interessa. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam fazer isso de forma mais equilibrada. Eu sei que eu não fazia de forma equilibrada. Era de uma forma desequilibrada. Era uma comilança desnecessária e a gente vê que a gente não come coisas que a gente não tem nem dinheiro para comer, mas tinha, por exemplo, eu não costumo comer camarão, mas no Natal tinha que ter camarão. Então, assim, a gente vê que às vezes a gente está deixando que o mundo coloque na nossa mente uma coisa que vai fazer até mal e que às vezes é contra a palavra de Deus, né? Então, o mundo está proporcionando cada vez mais verdadeiros festivais gastronômicos e de embriaguez. A gente vê que a gente é bombardeado pela indústria de comida e de bebida. As propagandas, a gente pensa que não, mas elas vão trazendo, despertando a concupiscência. O que é concupiscência? Despertando os desejos da gente. A indústria é uma coisa tão violenta. Quem é aqui que não deseja, se não souber que é ruim, que faz mal, que vai entupir as artérias? Mas quem é que não vê um sanduíche dessa altura do McDonald's, sei lá de quê, cheio de coisas, os queijos derretendo e tudo mais, e não fica com vontade? Não é? A gente fica vendo aquela, sei lá, uma é o McDonald's, outra é uma pizza derretida, outra é uma lasanha. E se a gente for estudar, quem quiser pode entrar na internet e pesquisar assim, como se faz fotografias de alimentos para propaganda. Você vai ver que aquele queijo não é queijo, é uma substância que vai parecer mais bonita que o queijo derretido, logo depois ele resseca e fica duro, mas aquele queijo da propaganda, várias fotos que ele vai tirar, ele precisa estar bem derretido. Às vezes é uma argamassa de qualquer coisa que eles fazem, ou seja, eles estão enganando a gente, que eles vão vender aquilo para a gente, e a gente fica se deixando levar pela concupiscência. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá certo? O Senhor condena o comer desregradamente, ou seja, sem regra, desregrado, não é? Então, em demasia, cometendo excesso, um comportamento desregrado. Isso é que é a glutonaria, não é você comer café, almoço, janta, ter fome, lanchar, mas quando a gente passa a comer em excesso, isso realmente é condenado. Romanos 13 diz assim, olha, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem dissoluções, nem em contendas e invejas. Então, ele coloca a glutonaria como um pecado. O que eu queria mostrar nesse momento era isso, é que a gente, por mais que ache que dissolução, brigas, desonestidades, contendas, elas são um pecado maior que a glutonaria, quando Deus elenca os pecados, ele não diz que um é maior que o outro. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado para saber se a gente não está cometendo ou caindo nesse pecado. Ou, pelo menos, a gente precisa lutar contra esse pecado.
Ele é um pecado que é típico da incredulidade. Olha o que ele diz. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, desejos malignos, essas concupiscências, desejos exacerbados pelas coisas da carne, borrachices, que é bebedeira, glutonarias, né, bebedices, abomináveis idolatrias. Olha, Deus odeia a idolatria. E aqui nesse versículo ele coloca a glutonaria junto com a idolatria. Então a gente precisa compreender que Deus está dizendo que é pecado. E a gente precisa, se temos dificuldade com isso, a gente precisa pelo menos ter consciência, conhecimento do que Deus diz, para que a gente possa lutar contra esse pecado. Eu não estou vendo a Fátima, gente. Vocês estão vendo a Fátima? Ah, está aqui. Está aqui a Fátima. O Senhor condena comer desregradamente, comportando-se como um glutão. Olha que coisa interessante aqui. Vocês lembram daquele texto da Santa Ceia, da ceia, que a gente lê muitas vezes, 1 Coríntios 11, de 21 a 22? Aquilo ali, antes nós falamos que eram comportamentos desregrados, comportamentos como da incredulidade, típico da incredulidade, e agora é um comportamento de crente de forma desregrada. Olha o que ele diz. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eles se reuniam para fazer a ceia, uma refeição, como nós costumamos fazer várias vezes na igreja. Várias vezes a gente faz na igreja, não é isso? A refeição. Mas o que acontece? Quando a gente faz a nossa refeição, a gente precisa ter cuidado, até trabalhar isso no nosso coração, porque é uma coisa que acontece. Nós, senhoras, ficamos lá, a gente fica tentando servir, a gente não fica servindo o prato logo do nosso parente, a gente fica... Mas a gente mesmo vê nas filas que tem pessoas que chegam com 2, 3 pratos avançando primeiro na fila, querendo furar. Por quê? Porque elas querem tomar antecipadamente. E não é assim que Deus diz. A gente deve comer. Se por um acaso outro irmão comeu mais do que a gente pode ficar um pouco menos. Eu já vi isso na nossa igreja várias vezes. Irmãos que ficaram só com raspa da panela. Isso é um bom testemunho. No final das contas, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha comeu aquele resto de panela, então não ficou com arroz, e ele ficou tão feliz com o que ele tinha, porque os outros comeram. Então, é muito bom a gente tomar isso, por exemplo, para a gente. Não tomar antecipadamente. Aqui, no caso, é a ceia, que era uma refeição. Então, a gente também, quando se reunir, dá a vez para o outro, no seu primeiro a meter a mão no prato, né? no seu primeiro a avançar no melhor pedaço, né? Se o papai, que é o chefe da família, gosta de um pedaço, a gente deve deixar o papai comer aquele pedaço. Assim você vai aprendendo que o seu esposo, um dia, ele vai ter um pedaço que ele gosta mais do frango, você vai ter prazer em deixar aquele pedaço para ele. É assim que a gente aprendeu das nossas mães, e é assim que a gente deve fazer. E assim ele diz que há quem vá para lá morrendo de fome, desesperado, comendo antecipadamente, e outros que se embriagam. Aí ele diz aqui no final, olha, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Tá certo? Então, a gente não é louvado quando a gente tem esse comportamento inadequado. Agora, a gente vai ver lutando contra a própria vontade. A gente viu o que é bebedice, o que é glutonaria, a gente viu que são comportamentos de bebedice que não fazem parte do nosso mundo cristão com frequência, mas às vezes a gente tem em casa, a gente tem comportamentos que a gente vê de bebedice na nossa própria família. Então, a gente tomando conhecimento, a gente pode ter 2 comportamentos. Primeiro, saber que é contra a palavra de Deus. E segundo, ter até misericórdia daquelas pessoas que estão passando por isso, porque eles têm essa dependência, seja na bebida ou seja na comida, tá certo? E mais um motivo para a gente não dar esse testemunho. Então, as 2 condutas não são pecado em si. A gente tem que entender que bebida e comida não é pecado em si. Deus deixou a comida para a gente comer, para a gente se alegrar nela. Ele disse que em 1 Coríntios 6,12, ele diz que todas as coisas não são lícitas, mas elas não convêm, nem todas elas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas a gente não deve se deixar dominar por nenhuma delas, não é isso? Ele tem que ser adequado, de boa fama, é fundamental não se deixar dominar por nenhuma delas. Então, a glutonaria é uma das coisas que a gente tem dificuldade, porque é muito gostoso se alimentar, comer comida gostosa, mas a gente pode fazer um exercício. Se tem uma coisa gostosa, a gente pode deixar que outro coma, se controlando, só para fazer mesmo, no coração da gente vai dizer, eu não vou comer esse pudim todo, eu vou deixar o outro comer. Entendeu? Só para a gente tentar aprender
aprender a se controlar um pouco mais. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a sermos imitadores do seu comportamento, do seu exemplo de conduta. Ele diz assim, olha, a sermos imitadores e não copiarmos os hábitos daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os ímpios, não é? Os incrédulos, eles são inimigos da cruz de Cristo. E a partir do momento que eles são inimigos da cruz de Cristo, a gente não deve como é que se diz, compatibilizar, se solidarizar, querer imitar os hábitos deles. A gente deve buscar fugir desses hábitos, tá certo? O fim desses hábitos, dos inimigos da cruz de Cristo, a gente já sabe que é a perdição. Olha o que ele diz. O Deus deles é o próprio ventre. Então, o Deus deles é o próprio ventre, o Deus deles é ele satisfazer os desejos da carne deles. Seja com comida, seja com bebida, seja com uma vida desregrada, seja com sexo desregrado, seja com traição, com fornicação, dando vazão à luxúria, dando vazão à impureza. Então, o Deus deles é o ventre, mas o nosso Deus está nos céus. E nós aguardamos a vinda de Cristo, que está vindo nos buscar. Então, a gente não pode dar vazão a esses desejos que existem ainda na nossa carne. A gente precisa se controlar. E, para isso, só mesmo com a ajuda de Deus e conhecendo que isso é pecado e que a gente precisa se afastar disso. Para eles, para o mundo, para os ímpios, cujo Deus é o próprio ventre, tudo é permitido. Comida desregrada, como a gente falou, todas as festas, eles se endividam para fazer comidas e comer o que não pode. Por exemplo, agora tem uma moda, agora não, já tem anos, vamos dizer que tem uns 10 anos que começou essa moda de comida japonesa. Meus amores, a comida japonesa é caríssima. Tudo bem que é gostosa, mas tem gente que nem pode comprar arroz e feijão durante o dia, mas ele se passa no cartão comida japonesa para comer lá no restaurante japonês. Por quê? Porque ele tem que satisfazer o desejo da carne dele. Às vezes ele se endivida para comer o que ele não pode. E se você pode, para que comer desregradamente, não é isso? Então, para eles, a comida desregrada é um deleite. Tudo pode. Para a gente, não. A gente precisa saber que isso não é uma coisa lícita para a gente. Eu quero novamente bater nessa tecla. O beber socialmente não existe. Eu vou dizer um negócio para vocês, minhas irmãs. Meu pai bebia, minha mãe bebia. Mas eles, segundo o conceito do mundo, bebiam socialmente. E eles bebiam socialmente. Para um crente, é possível a gente entender que existe beber socialmente? Uma pessoa que só se diverte bebendo? A gente se diverte indo para a igreja, indo para a festa, na casa da irmã, do irmão. A gente se diverte sem uma gota de álcool. Por que as pessoas precisam beber para poder se divertir? Alguma coisa tem de errado. O que a gente viu? Liberar, tirar a timidez, dar mais coragem, ficar menos tolhido pelos comportamentos que a sociedade diz que são proibidos, né? Ficar mais liberal. Então, beber socialmente, a gente já viu que isso não existe. O que existe é envenenamento por bebida. Então, a gente precisa saber, é correto, é conveniente, livre de qualquer prejuízo? Ao contrário, é fonte de diversão e prazer. É isso que eles dizem. Socialmente pode. Não pode, eu acho que é cair na sarjeta, né? E a gente sabe que um acidente de trânsito, quando ele acontece grave, com morte, 70% deles, quando existe acidente de trânsito com morte, com vítimas fatais, é por causa de álcool. Mas as pessoas estavam bebendo socialmente. Provérbios 23, 31, sobre a bebida, ele diz assim, olha, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, ele picará como a cobra, como o basilisco morderá. Então, o vinho é uma coisa bonita, é uma coisa socialmente agradável, é uma coisa que as pessoas comemoram, brindam, mas a Bíblia diz que ele mostra-se vermelho e bonito, mas no fim ele vai picar como uma cobra. E nós que temos por esperança a vida eterna, nós temos a esperança da vida eterna. A gente não precisa estar se submetendo a essas coisas, ao nosso ventre, aos nossos desejos desenfreados da carne. Por quê? Porque nós temos esperança. Eles fazem isso porque eles não têm esperança. Devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que vós não sois de vós mesmos, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Olha o que ele diz. Comer e beber é um direito e um prazer. Lá em 1 Coríntios 9, 4, o apóstolo Paulo diz assim, será que nós não temos o direito de comer, de beber, ou de nos fazermos acompanhar por uma irmã, por uma mulher irmã?
Ele diz que tem, sim, mas ele diz que é mal para o homem fazer da comida e da bebida um escândalo. Então, a gente precisa saber que não é que eu estou falando porque a gente está 2 quilos acima do peso do manequim ideal, que a gente fica brincando, eu estou gorda, não sei o que, não sei o que. O que eu estou falando é a gente comer de forma a chegar a adoecer. Comer o que não pode, comer o que não deve. Eu vivo numa luta constante sobre isso. Por quê? Porque eu tenho dificuldade alimentar. Não é por causa da gordura, não é por causa de problemas de saúde grave, é porque eu tenho vários alimentos que eu não posso comer. E eu luto diuturnamente com isso, porque quando eu como aqueles alimentos que eu não posso comer, porque eu não me controlei para comer um tantinho assim, eu passo mal. Então, eu estou incorrendo no pecado de qualquer forma, eu me sinto culpada, eu me sinto em débito com Deus. Por quê? Porque se eu sei que eu não posso comer, por que que eu como? Porque todo mundo come. Porque eu não vou comer um tanto assim, mas um pouquinho que eu vou comer, para mim, vai me fazer mal. Então, eu vivo nessa luta constante com relação à alimentação. Então, a gente precisa realmente refletir sobre o que Deus tem para a gente. Porque quando eu adoeço, por exemplo, eu descobri o problema que às vezes eu nem sei o que é que vai me fazer mal. Mas se eu descobrir que o sal está me adoecendo, se eu diminuir o sal, eu vou ter saúde para estar com as irmãs, então eu preciso parar de comer. E não é uma glutonaria no sentido de comer para se empanturrar, mas eu sinto que me falta o domínio para eu não comer aquela tanto de comida que me faz mal. Nem que eu fique comendo só palha, só um arrozinho, só se for, né? Mas assim, eu tenho dificuldade, eu preciso ter, as irmãs já conhecem essa minha luta, né? Então vamos ver o que a gente diz mais sobre uma conclusão. Sobre esse assunto de comida e bebida, o que eu poderia dizer para as irmãs, que foi o que eu tirei para mim mesmo, a palavra que eu colocaria, as duas palavras seria temperança e discernimento. Temperança é harmonia, é você saber balancear o que é certo e o que é errado. É você ter autocontrole e você ter discernimento para saber o que Deus diz e o que Deus aprova e o que Deus condena. O que o mundo diz que Deus aprova e que Deus condena, né? Então, a gente pode pensar por vamos dar um exemplo agora. Por exemplo, eu vou pensar assim, seria pecado celebrar a ceia do Senhor com vinho? Vamos pensar. Jesus bebeu vinho. Eu já frequentei uma igreja que era um cálicezinho, os cálicezinhos eram com vinho mesmo, vinho de verdade, vinho alcoólico. E a partir de 12 anos as crianças participavam da ceia. Aí eu pergunto, é proibido? Deus proíbe fazer o cálice do vinho fazer a ceia do Senhor com vinho? Eu acredito que não. Não tem problema fazer isso. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. É possível celebrar a ceia do Senhor com suco de uva? É possível. Assim a gente evitaria que os jovens provem o álcool. Eu considero muito mais sábio. Não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado, não adianta a gente dizer que é pecado, que não é, mas se a gente evitar de deixar que crianças de 12, 13 igrejas, que crianças de 12, 13 participam da ceia, tomem o álcool cedo da vida, por que não faz com uma bebida sem álcool? Eu acho que é mais sábio, temperança e discernimento. Eu acho mais sábio. Aí fica cada irmã, vai ter o discernimento próprio, tá certo? A gente pode comer tudo que nos agrada, mas seria correto a gente comer ao ponto de causar mal para a gente? Será que a gente não estava incorrendo no pecado da glutonaria, por mais que não fosse uma quantidade exacerbada, como eu acabei de falar no meu caso, mas pequenas quantidades, mas se faz mal para o meu corpo, eu preciso satisfazer o desejo que eu tenho de comer aquilo, mesmo que aquilo vá me fazer mal? A gente tem que raciocinar sobre isso. E se no caso, como eu sei que algumas comidas me fazem mal e que são muitas, às vezes eu não digo que eu não fique triste de vez em quando, porque eu tenho um leque enorme de comida que me faz mal, mas às vezes eu fico feliz porque olha, eu estou andando, eu estou podendo comer um arrozinho, então às vezes eu luto, muitas vezes eu luto comigo sobre isso. Então vamos, irmãs, pensar sobre realmente o que o que faz mal para a gente e o que realmente é lícito a gente comer. Não seria condenável, não é? A gente comer algumas coisas. Mas e o que for condenável? A gente não deveria deixar de comer? A gente deveria deixar de comer. O que fizer mal para o nosso corpo, a gente deveria deixar de comer. A gente come o tanto que a gente precisa ou a gente come a mais da conta? Tem um critério que o mundo ímpio fala que a gente deve levantar da mesa sempre com um pouco de fome ainda. Então, a gente precisa estudar um pouco sobre isso e verificar o que a gente realmente está fazendo com relação
o nosso comer. A gente come o que faz bem para a gente? Muitas vezes a gente come, por exemplo, está doente, tem que tomar um chá. Às vezes a gente não quer aquele tomar o chá, mas a gente precisa saber se a gente deve fazer o que faz bem, tomar e comer o que faz bem para a gente. E também pensar na nossa condição financeira. Às vezes a gente está querendo copiar as coisas do mundo que não é condizente com a nossa condição financeira, mas como o mundo está botando para a gente que a gente precisa comer e beber, a gente vai acabar fazendo isso, tá certo? A gente deve buscar o Senhor sempre, orando por discernimento, por domínio próprio, por sabedoria com relação à comida e à bebida. A gente deve pedir a Deus discernimento para que a gente possa saber o que é lícito, o que convém, o que agrada a Deus, como a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. Provérbios 23, de 20 a 21, diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o glutão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Então, eu queria concluir falando isso para os irmãos, que a gente não estivesse entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões. Que nós fôssemos mulheres que buscam sabedoria, discernimento e domínio próprio. E eu sei que todas nós lutamos com isso, nós buscamos isso. Mas a gente precisa fazer disso também, não só para a nossa vida, mas para as nossas filhas, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos ímpios. A gente precisa começar a propagar não só a palavra de Deus, mas a sabedoria de Deus também. A gente precisa propagar isso para elas. E mostrar na nossa vida esse domínio próprio, para que elas vejam que a gente tem um comportamento diferenciado. Aí ele diz, porque o beberrão e o glutão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ou seja, são pessoas que não têm sucesso, não tem um sucesso, não aquele sucesso material que agora o evangelicalismo está chamando, mas assim, um sucesso diante de Deus. A gente não é aprovado, segundo a palavra de Deus. Então, era isso que eu tinha que falar para as irmãs com relação ao... Deixa eu abrir aqui. Que eu queria falar para as irmãs sobre bebida e sobre comida, que a gente possa fazer uma reflexão e tirar do nosso dia a dia, para o nosso coração, o que a gente deve fazer com relação à comida e à bebida. E eu já tentei várias vezes conversar com as irmãs sobre isso. Por quê? Porque eu sei que é uma luta muito grande nossa. Porque é muito bom comer. É bom comer. A gente não tem um problema com a bebida, mas nós temos um problema com a comida. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a isso e buscar sermos exemplos, sermos pessoas que buscam atender o que a palavra de Deus diz, com sabedoria, discernimento, não é? E domínio próprio, para que a gente possa ser louvado pelo Senhor, louvadas pelo Senhor, quando Ele nos chamar para a glória. Tá bom? Vamos fazer uma oração e eu gostaria de... tem os últimos momentos, eu vou fazer uma oração breve e a irmã que quiser fazer alguma pergunta pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta, tá certo? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento que estivemos juntas, meu Deus, dá-nos cada vez mais discernimento, sabedoria vinda do alto, meu Deus, para que a gente possa te servir com qualidade, com dignidade e sejamos louvados, Senhor, por ti, no dia que o Senhor vier nos buscar. Muito obrigada, Deus, no nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Alguém quer fazer alguma colocação? Sobre esse... Irmã, sobre essa bebida. Quando ele fala sobre a bebedice, é para crente isso também? Onde é o versículo, irmã? Você abriu aí? Não, porque nós estamos lá, esse que nós estamos vendo, né, em